será mais curta. Vai durar 35 dias, 10 a menos que nas eleições anteriores. Esta é uma das mudanças na reforma política aprovada no ano passado. Pelas novas regras, o tempo reservado a cada candidato na disputa pela presidência da República também é menor. Varia de apenas 5 segundos até o máximo de 5 minutos e 32 segundos. Outra novidade, neste ano, é a maior utilização da internet nas campanhas por meio de redes sociais. Os programas eleitorais no primeiro turno serão transmitidos em dias alternados. Segundas, quartas e sextas-feiras são destinadas aos candidatos a governador, senador e deputado estadual ou distrital. Nas terças, quintas e sábados é a vez das campanhas para presidente e deputado federal. A propaganda será veiculada 2 vezes por dia, às 7 horas e às 12 horas no rádio, e às 13 horas e às 20 horas e 30 minutos na TV. Cada bloco diário terá duração total de 12 minutos e 30 segundos. O tempo para o programa eleitoral dos candidatos à presidência é proporcional à representação de cada partido que integra a coligação na Câmara dos Deputados. Os presidenciáveis têm direito ainda a um número diferente de inserções de 30 segundos em cada emissora no decorrer da campanha. Internet. Com menos tempo para apresentar suas propostas, os candidatos apostam no alcance da internet, com propaganda permitida desde o dia 16 de agosto. O impulsionamento de conteúdo pago pelas legendas, desde que devidamente identificado como patrocínio em redes sociais, blogs ou sites de envio de mensagem, é uma maneira de aumentar o contato com o eleitor. Outra estratégia é usar os poucos segundos da rádio e da TV para convidar o eleitor a assistir depois as transmissões de vídeos, os ao vivo, lives, nas redes sociais. Para o consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, a tendência no futuro é a participação cada vez maior da internet na disputa eleitoral. No entanto, ele acredita que a televisão e o rádio ainda terão mais protagonismo na reta final da campanha. Por isso mesmo, defende a paridade de chances, com mais tempo para os pequenos na propaganda política. Quanto maior o número de candidatos, menor o percentual de tempo dividido igualmente entre todos. Eu acho que a matéria até mereceria um questionamento no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade disso, diante do princípio de igualdade de armas, que é o direito a condições iguais entre os contendores que lutam por um certo cargo. Quer dizer, tem um candidato que quer desafiar as lideranças pré-existentes, mas a oportunidade para ele é menor quando você tem uma campanha mais curta, observa. Portanto, nós iremos, nos próximos 34 dias, já que ontem já passou, né, o dia de ontem começou a campanha, acompanhar, né, com muita atenção as propagandas eleitorais que estão sendo veiculadas. A gente sabe que no Brasil as eleições têm sido muitas vezes um momento em que a população ela se distancia um pouco desse momento tão importante, né? Claro, está um pouco desenganada, ou muito desenganada com o que vai acontecendo com o país nos últimos anos, né? Quando veio à tona centenas e centenas de denúncias de várias pessoas, políticos já envolvidos, né? E é importante lembrar que muitos desses políticos que estão aí, mas muitos mesmos que estão envolvidos nessas fraudes, nessas corrupções, são candidatos novamente. Mas somente nós podemos fazer diferente, né? Se existe uma pessoa que tenha condições de parar com isso, barrar essas pessoas, não é a justiça, é exatamente o povo com sua principal arma nesse momento, que é o voto. Então, se você não quer que essas pessoas que foram denunciadas, embora não tenham sido julgadas por corrupção, volte ao poder, diga não, e esse não pode ser feito nas urnas. Então, que nós tenhamos discernimento importante, assim, para poder entender realmente as mensagens, diferir um do outro, para que a gente possa ter um país mais honesto, com pessoas mais dignas, nos representando em todas as instâncias. Sindicato em Destaque. Bom, continuando o programa, vamos às nossas notícias. Notícias sindicais.
nessa semana houve um encontro, né? Na FETANCE, inclusive, né? Onde foram debatidas muitas coisas interessantes, né? A programação foi o seguinte, né? Isso aconteceu no dia 30 de agosto. Uma abertura da plenária, e uma das coisas que foram discutidas na abertura foi contra o veto presidencial de reajuste de agentes de saúde de endemias, né? Nessa abertura participaram o presidente da FETANCE, a presidente do caso é Nedina Soares, o presidente da FENACE, Luiz Cláudio, e o presidente da COTE, Will Pereira. Às 14h30 houve o lançamento do Manifesto em Defesa do SUS. Todos nós sabemos que o SUS corre risco de ser muito prejudicado. Então, lançando esse manifesto, mais tarde nós iremos tratar um pouco mais, com mais calma, sobre esse tema, né, sobre o SUS, né, que pode sofrer muitas consequências negativas, né. Às 14h e 45 minutos houve uma plenária onde foi discutido construindo as estratégias para derrubar o veto e avançar na garantia dos direitos, dignidade e respeito. A participação do deputado federal Dorico Monteiro, relator e revisor, e assessoria jurídica da FETANCE e da FENACE. O debate se teve às 16 horas e foi encerrado por volta das 17 horas esse evento, que contou com a participação de representantes do nosso Sindicec aqui de Quixeramobim. Sobre pagamentos, né? As informações que temos é que já está saindo o pagamento das seguintes secretarias: Administração e Finanças, Controladoria, Gabinete, Governo, Ouvidoria e Procuradoria. Repetindo, o pagamento a partir de hoje já está saindo Administração e Finanças, Controladoria, Gabinete, Governo, Ouvidoria e Procuradoria. Tivemos informações de que o pagamento dos aposentados deverá ser feito na terça-feira. E já hoje alguns professores me perguntaram sobre o pagamento da educação. Ainda não foi informado, mas nós esperamos, acreditamos que esse pagamento ele seja feito por toda essa próxima semana, como garante a lei que o seu funcionário tem que receber, todo funcionário deve receber seu pagamento até o 5º dia útil de cada mês subsequente, né? Então nós aguardamos que realmente seja feito os pagamentos, né, para que nossos servidores possam honrar com seus compromissos. Lembrando que o nosso sindicato ele situa-se na rua Dias Ferreira, número 103, e você, servidora, que ainda não é filiado e pretende se filiar, nos procure pela manhã e pela tarde, temos um expediente todos os dias, para que você possa se filiar, procurar suas informações, tirar suas dúvidas sobre a aposentadoria, sobre o seu salário, enfim, tudo que é importante, que você considera importante para a sua vida, né? Que você sendo filiado, você tem muitos direitos garantidos, né? Assistência à saúde, assessoria jurídica, orientações para que você possa encaminhar suas dúvidas e seus problemas. Assédio moral, eu digo não. Está em curso uma campanha de combate ao assédio moral no serviço público municipal. Então, esta campanha, ela já existe há algum tempo e nós estamos reforçando sempre essa campanha, porque ela é muito importante para que o servidor entenda realmente como deve funcionar o serviço público. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais relança a campanha Assédio Moral. Eu digo não. Em um momento no qual os relatos de incidentes nos locais de trabalho têm aumentado. Com o apoio da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, FETANCE, esta campanha tem como objetivo conscientizar e combater as modalidades de assédio moral presentes no serviço público municipal. O mote da campanha coloca o enfrentamento ao assédio moral em primeira pessoa, ao lançar o slogan "Eu digo não", e usar como personagens servidores de várias carreiras que se organizam no funcionalismo público municipal cearense. Intencionando ampliar o conhecimento sobre o tema e combater a impunidade, a FETANCE, presente em mais 140 municípios, reforça a pauta
como se lhe segue. Mas o que é assédio moral? É toda e qualquer conduta abusiva, gestos, palavras, escritos, comportamentos, atitudes, etc., que intencional ou frequentemente afete a dignidade e a integridade física e ou psíquica de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Pode-se dar de um superior para o inferior, de um inferior para o superior ou entre iguais. As condutas mais comuns são instruções confusas e imprecisas ao trabalhador e à trabalhadora, dificultar o trabalho, atribuir erros imaginários ao trabalhador e à trabalhadora, exigir sem necessidade trabalhos urgentes, sobrecarga de tarefas, ignorar a presença do trabalhador ou trabalhadora ou não cumprimentar, ou ainda não lhe dirigir palavras na frente dos outros deliberadamente. Fazer críticas ou brincadeiras de mau gosto ao trabalhador e em público, impor horários injustificados, retirar-lhe injustificadamente os instrumentos de trabalho, agressão física ou verbal, quando estão a sós e assediador e a vítima, revista vexatória, restrição ao uso de sanitários, ameaças, insultos, isolamentos. O trabalho que queremos. Primeiro, que assegure dentro do conjunto de direitos atenção à saúde, integridade física e mental do trabalhador e através das políticas públicas no campo da saúde e segurança do trabalho. 2. Promove, protege e recupera a saúde dos trabalhadores por meio da ação de prevenção, vigilância e assistência, para além dos fatores de risco ocupacionais tradicionais. Compreende a construção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e com a criação e funcionamento das comissões de saúde do trabalhador nos serviços públicos, destacando a exigência de que o serviço público passe a emitir a comunicação de acidente do trabalho. Não tolera e nem convive com qualquer comportamento abusivo, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atende pela sua repetição ou pela sua sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Implementa política permanente de prevenção e combate ao assédio moral na administração pública municipal do Estado do Ceará, com foco na prevenção e combate ao assédio moral no trabalho, através do funcionamento de comissões de prevenção e combate ao assédio moral. É democrático e possui mesa de negociação permanente, com participação efetiva dos representantes do governo municipal e entidades representativas dos servidores públicos municipais, sendo espaço de discussão e implantação de políticas governamentais efetivas de valorização do servidor e garantia da dignidade e respeito nas relações de trabalho, estando dentro dessa temática o desenvolvimento de um projeto de combate ao assédio moral na administração pública municipal. Assegura aos trabalhadores e trabalhadoras a dignidade, respeito, equidade de gênero, valorização salarial, ascensão profissional, dimensão social e democracia nas relações de trabalho. E o que fazer quando alguma dessas coisas acontecerem? Se o trabalhador for assediado. Se você for vítima de assédio moral, não deixe que a situação se agrave e prejudique a sua saúde física e mental. Siga as orientações. Primeiro, resista às tentativas de assédio, não reaja diretamente, pois o agressor ou agressora pode usar a sua reação contra você. Tente não ficar a sós com o agressor ou agressora. Evite conversas particulares. Busque comunicação por e-mails ou na presença de outras pessoas. Converse com colegas que testemunham os assédios e ou passam pela mesma situação. Tenha provas do assédio. Anote datas, horários, locais e circunstâncias das agressões. Guarde cópia de e-mails, print de agressões via WhatsApp e qualquer outro registro que comprove a má conduta do agressor ou agressora. Procure o setor de recursos humanos ou a ouvidoria do local de trabalho para relatar o assédio e, logo após, comunique a situação ao sindicato. Se não houver ambiente próprio para realizar a denúncia no local de trabalho, você pode fazer o relato diretamente no sindicato. De posse da denúncia, o sindicato buscará resolver o caso com a prefeitura.
se nenhuma providência for tomada pelo Poder Executivo, a assessoria jurídica do Sindicec está à disposição para tomar as medidas jurídicas cabíveis. Então, essas são algumas das orientações de como proceder quando o trabalhador ou a trabalhadora sentir-se ameaçada no seu local de trabalho. Todos sabemos que quem trabalha, de forma geral, todo ser humano merece e precisa ser respeitado. Por isso que há essa campanha para evitar que nós, trabalhadores do serviço público, eles sofram esse tipo de problema, ser assediado moralmente em seu local de trabalho, porque sabemos que é um direito dele viver, né, tranquilo no seu local de trabalho, desenvolver suas atividades, mas a gente sabe que muitas pessoas, muitos administradores públicos também desenvolvem algumas ações que acabam prejudicando o trabalhador ou a trabalhadora. Sindicato em Destaque. São 11 horas e 48 minutos, dando continuidade aqui ao programa Sindicato em Destaque. Nós vamos falar um pouco sobre o SUS, né? O SUS é um programa que existe no governo federal, na qual ele abrange praticamente todo o território brasileiro. Sabemos nós que tem umas dificuldades, né? Tem muitas limitações, mas talvez, com certeza, é um serviço de saúde que consegue cobrir a maior parte da população brasileira, visto que o número de pessoas que têm acesso a planos de saúde particulares são bem diminutos, né? Então, de forma geral, o SUS, apesar dos problemas que enfrentam, é que atendem a demanda do atendimento de saúde da maioria de nossa população. Mas nós sabemos que nos últimos anos, né, com os governos golpistas que têm ocupado o Brasil de forma legítima ou ilegítima, como muitas vezes acontece, tem feito algumas ações que acabam tirando direitos dos trabalhadores, como foi o caso da reforma do trabalhista, né, que acabou com alguns direitos, e outras reformas que podem vir para acabar com alguns direitos que os trabalhadores têm. E o SUS também, é claro, que acaba sendo uma outra linha do governo que pode sofrer muito se não houver uma atenção de nós brasileiros a esse sistema que consegue cobrir a saúde da população brasileira, bom, de forma deficitária, mas é o mínimo que se tem, né? Porque nós sabemos que existem países no mundo que não tem isso, né? E apesar das dificuldades, nós ainda temos o SUS. Manifesto da FETANCE e da FENACE em defesa do SUS, 31 de agosto de 2018. Durante plenária realizada no dia 30 de agosto, que discutiu o veto ao reajuste de agentes de saúde e de combate a endemias, o público presente aprovou o manifesto assinado pelo movimento sindical dos servidores municipais do Ceará e dos agentes de saúde e endemias em defesa dos Sistemas Únicos de Saúde do Brasil, SUS. Acompanhe o texto abaixo. A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará, FETANCE, e a Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, FENACE, publicam manifesto em defesa do Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, que em 2018 completa 30 anos. Apesar da falta de recursos, das crises econômicas e políticas, da escassez de profissionais e de problemas de financiamento, o Brasil consegue erguer em poucas décadas o maior sistema público de saúde do planeta. Notadamente, isso ganha uma relevância numa nação que tem dificuldades para desenvolver políticas de longo prazo. No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas podem utilizar o Sistema Único de Saúde, SUS, de forma universal e gratuita. Após a emenda constitucional número 95, capitaneada pelo governo ilegítimo de Michel Temer e aprovada pelo Congresso Nacional em 2016, os investimentos em saúde ficarão congelados até 2036. Estamos vendo, a passos largos, um processo de redução de direitos, um completo retrocesso nas políticas sociais. A crise
que a aristocracia brasileira impôs à nação afeta de forma direta a qualidade do atendimento nas instituições públicas de saúde. O aumento do desemprego, a carestia e a quebra dos empreendimentos populares não só reduzem as possibilidades de arrecadação do Estado para o financiamento público, como levam ao crescimento de número de pessoas que deixam de pagar convênio médico privado, retornando ao sistema gratuito e inflando ainda mais o serviço. Estudos sobre o orçamento da União revelam que, hoje, o país aplica em valores consolidados 3,9% do PIB em saúde. Com o congelamento de investimentos públicos, a previsão é que daqui a 20 anos a fatia do PIB caia para 3%. Isso acontece porque há crescimento populacional, que, com a política iniciada por Temer, não é acompanhada pelo crescimento das receitas aplicadas à pasta. Outras mudanças no perfil demográfico também impactam, como, por exemplo, o envelhecimento da população. Pesquisadores alertam ainda para o processo de desfinanciamento capitaneado por setores da política nacional, que defendem a queda da participação do Estado na saúde. A garantia do direito à saúde gratuita e universal no Brasil, portanto, está sob ataque e ameaça de extinção. Existem candidatos a presidências aos governos estaduais, Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas nas eleições de 2018 que, de forma direta ou velada, defendem o desmonte SUS em nome das corporações que ofertam serviços privados de saúde. Não podemos admitir que esses sujeitos ocupem novamente os cargos de poder do país. Os profissionais da saúde também estão seriamente ameaçados nesse contexto. Além das condições de trabalho degradantes, são penalizados em seus rendimentos com congelamentos de salários, trabalhos mais exaustivos e sem nenhuma previsão de incentivo à carreira, levando por completo à inviabilidade dos planos de cargos e carreira na saúde. As ameaças vêm ainda através do processo crescente de terceirização e entrega dos equipamentos públicos para organizações privadas. Portanto, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal, estamos diante de uma grande disputa. Na mesa, dois caminhos, um com e o outro sem o SUS. É hora de lutar para garantir as conquistas acumuladas e defender o Estado de Direito. Mais do que nunca, precisamos tornar as ruas, as redes e todos os espaços para dizer alto e bom som: saúde é direito de todos e é dever do Estado. Viva o SUS e caminhemos juntos e juntas em defesa de um Brasil do povo para o povo. Portanto, este é um manifesto que foi lançado pela FETANSE e pela FENESSE, tentando conscientizar a nossa população da importância da gente lutar pela manutenção do SUS. Com todas as suas deficiências, é o maior plano de saúde público do mundo. Mais de 200 milhões de pessoas são atendidas, podem ser atendidas, né? E olha que no Brasil hoje a perspectiva que existe é que nós temos mais ou menos 208 milhões de habitantes. Mas é isso, vamos à luta e vamos tentar barrar aqui para que o nosso SUS continue valendo por muito tempo, porque todo mundo sabe, todos os pobres sabem que a única forma de chegar a um atendimento médico é pelo SUS. Claro que nós sabemos que muitos candidatos estão aí defendendo o seu fim, porque, claro, querem beneficiar cada vez mais os grupos privados que também lidam com a questão de saúde no nosso país. São 11 horas e 56 minutos, já nós teremos o programa eleitoral gratuito, portanto teremos que terminar o programa bem em cima da hora, nessa cadeira. E antes, tem uma matéria sobre a educação, tá? Eu queria ler para vocês, que é muito interessante, né? A gente sempre diz que a educação e saúde são os dois pilares que movem a sociedade, né? Se o sujeito não tem educação, ele não se cuida bem, ele adoece, aí o sistema de saúde fica sobrecarregado. Então tem uma matéria que precisa ser bastante entendida e divulgada também, porque ainda é uma preocupação muito grande da educação no nosso país. Ceará tem menor diferença do Brasil no aprendizado entre crianças mais pobres e mais ricas. Por isso que essa história de nós temos um setor privado, um setor público de educação e saúde, acaba aqui denegrindo muito o público, né?
Estou esperando você já. Apesar de destaque na aprendizagem em matemática e português nos anos iniciais da educação básica, Eu com você aí, viu? o conhecimento adquirido no ensino médio ainda é o principal desafio para a educação. Eu vou botar com você. A diferença do nível de aprendizagem entre estudantes do nível socioeconômico mais baixo e mais alto do Ceará é a menor do país entre os alunos de 5º ano do ensino fundamental. De acordo com o Sistema de Avaliação e Educação Física, SAEB, a educação pública do Estado do Ceará avançou em todas as etapas do ensino básico avaliado. O resultado apresentado pelo Ministério da Educação MEC, na manhã desta quarta-feira, 30, apresenta o 5º e o 9º ano do ensino fundamental, entre os melhores desempenhos do país, mas expõe diferença do ensino médio cearense, que ficou abaixo da média nacional. 3592. Sobre a menor diferença de média entre países mais pobres e mais ricos, Roger Mendes, secretário de Educação do Estado, ressalta o papel da escola ao romper com as interferências das disparidades socioeconômicas no aprendizado. A questão socioeconômica dos estudantes são fatores que não determinam, mas interferem. A escola precisa ser estruturada para que não reflita. De acordo com ele, o resultado obtido nas avaliações de português e matemática do 5º ano foi possível graças à consolidação de práticas pedagógicas. Bom, mas nós sabemos também que, apesar da melhoria, como a própria reportagem fala, ainda está muito distante, né? Este ano está se fazendo aí uma prova para ver se os alunos, como é que está a leitura dos alunos. Cara, e é terrível como eles têm dificuldade de leitura. Então precisam investir muito mais. Vamos lá, são 11h59. Está chegando aí o horário eleitoral gratuito. Um abraço a todos e o programa Sindicato em Destaque volta no próximo sábado.